no livro de 2 Crônicas, capítulo 18. Segundo Crônicas, capítulo 18. Segundo Crônicas, capítulo 18. Segundo Crônicas 18. Todos já acharam? Vamos ler com a guia de seu santo e bom espírito. Aliança entre Josafá e Acabe. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. E ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe a Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote Gileade. Porque Acabe, o rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: Irás tu comigo a Ramote Gileade? E ele lhe disse: Como tu és, serei eu, e o meu povo como o teu povo, seremos contigo nesta guerra. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta hoje, peço-te a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e disse-lhes: Iremos à guerra contra Ramote Gileade, ou deixá-lo-ei? E eles disseram: Sobe, porque Deus a dará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: Não há ainda aqui profeta algum do Senhor para que o consultemos? Então o rei de Israel disse a Josafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, senão sempre o mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: Não fale o rei assim. Então chamou o rei de Israel um eunuco e disse: Traze aqui depressa a Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestido com as suas vestiduras, e estavam assentados na praça, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenaanã, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor: Com estes ferirá aos sírios até de todo os consumires. E todos os profetas profetizavam o mesmo, dizendo: Sobe a Ramote Gileade e prosperarás, porque o Senhor a dará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías lhe falou, dizendo: Eis que as palavras dos profetas a uma boca são boas para com o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Porém Micaías disse: Vive o Senhor, que o meu Deus me disser, isso falarei. Vindo, pois, ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote Gileade a guerra, ou deixá-lo-ir? E ele disse: Subi e prosperareis, e serão dados na vossa mão. E o rei lhe disse: Até quantas vezes te conjurarei, para que me não fale senão a verdade no nome do Senhor? Então disse ele: Vi a todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm Senhor, torne cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que este não profetiza de mim bem, porém mal?
Disse mais, pois ouvi a palavra do Senhor, vi o Senhor assentado no seu trono, e a todo o exército celestial em pé, à sua mão direita e à sua esquerda. E disse o Senhor: quem persuadirá Acabe, rei de Israel, a que suba e caia em Ramote Gileade? E disse mais, e um diz desta maneira e o outro diz doutra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse: com que? Ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: tu o persuadirás e também prevalecerás, sai e faze-o assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas, e o Senhor falou o mal a teu respeito. Então Zedequias, filho de Kenaanás, se chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: eis que o verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis: assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere, e sustentai-o com pão de angústia e com água de angústia, até que eu volte em paz. E disse Micaías: se é que tornares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi, povos todos. Subiram, pois, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote Gileade, e disse o rei de Israel a Josafá: disfarçando-me eu, então entrarei na peleja, tu, porém, veste as tuas vestiduras. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinha, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno nem contra grande, senão só contra o rei de Israel. Sucedeu, pois, que vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel, e o cercaram para pelejarem. Porém Josafá clamou e o Senhor o ajudou, e Deus os desviou dele, porque sucedeu que vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então um homem armou o arco na sua simplicidade e feriu o rei de Israel entre as junturas e a couraça. Então disse ao carreteiro: vira a tua mão e tira-me do exército, porque estou muito ferido. E naquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro defronte dos sírios até a tarde, e morreu ao tempo do pôr do sol. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus, santo Senhor. Glória a Deus. Irmãos, é uma passagem bastante grande, mas é uma passagem bastante interessante, que conta a história sobre dois reis. Irmãos, o rei Israel era dividido em dois reinos, irmãos? O reino do sul e o reino do norte. O reino do norte era governado por Acabe, e o reino do sul era governado por Josafá. Irmãos, e o que acontece? Josafá era um homem de Deus. Josafá era um homem que caminhava com Deus, irmãos? Era um homem temente a Deus. Josafá foi um bom rei, mas Acabe, irmãos, Acabe foi o pior rei de Israel. Acabe se casou com Jezabel, que instituiu o culto a Baal, irmãos? Tem até uma passagem onde Elias disputa com os 450 profetas de Baal, vence eles, todos eles são mortos. Quem está reinando ali é Acabe. Acabe, o pior rei de Israel. Irmãos, e apesar de Josafá ser um bom rei, ser alguém temente a Deus, que caminhava com Deus, irmãos, ele cometeu erros graves. Ele resolveu fazer aliança com Acabe. Irmãos, e o texto começa dizendo: tinha, pois, Josafá riquezas
e glória em abundância. Né? Não faltava nada para Josafá. Ele era abençoado por Deus. Ele tinha tudo o que ele precisava. Né, irmãos? Mas muitas vezes as pessoas acreditam que ainda que as circunstâncias estejam boas, elas ainda podem se tornar melhores. Né, irmãos? Josafá achava que as circunstâncias estavam boas, tinha riqueza, tinha glória. Não, mas ainda pode ser melhor. Pode ficar melhor. Né, irmãos? E nessa busca em ter uma condição melhor, ter uma circunstância melhor, né, irmãos? Muitas vezes alguns crentes cometem o erro de fazer aliança com ímpios. Né, irmãos? E esse foi o erro de Josafá. Josafá fez aliança com ímpios, e ele achou que ele podia sim fazer aliança com ímpio, que isso não o corromperia. Né, irmãos? Ele podia sim fazer aliança com o ímpio, mas ele não seria influenciado, né, por Acabe, ele não seria influenciado pelo ímpio. Mas quando ele menos esperava, irmãos, quando é um engano a gente achar que a gente pode estabelecer uma aliança com o ímpio, e a gente não vai ser influenciado por ele. É um engano achar, irmãos, que nós podemos ter relacionamentos íntimos com o ímpio, sabe, irmãos, e a gente ainda vai conseguir manter a nossa comunhão com Deus. Sabe, é muito comum hoje ver crentes na roda dos escarnecedores junto com os ímpios, onde Deus é o tempo inteiro zombado, onde Deus o tempo inteiro é blasfemado, sabe, irmãos, e está sempre o crente lá querendo caminhar junto com aqueles ímpios, né, irmãos, e ele acha que ele pode estar ali no meio e mesmo assim ainda preservar a sua integridade, e quando menos se espera, irmãos, já se está longe de Deus há muito tempo. Quando menos se espera, já se abandonou Deus há muito tempo. Né, irmãos? E esse era Josafá. Né? Esse era Josafá. Sabe, vai dizer o texto bíblico que aparentou-se com Acabe. Josafá, de repente, virou parente de Acabe. Né? O filho de Josafá casou com a filha de Acabe. Né? A filha de Acabe com Jezabel. O filho dele casou e de repente eles se tornaram parentes, irmãos. E num determinado momento, Josafá sai lá do seu reino do sul e vai até o reino do norte, né, onde reinava Acabe. E o que acontece? Né, irmãos? E matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele. Né? Aí Acabe fez um churrasco para todo mundo. Matou bois, matou ovelhas, fez um churrasco, recebeu todo mundo muito bem. Né, irmãos? Mas ele não estava fazendo aquilo simplesmente por simpatia, simplesmente porque gostava de Josafá. Né, irmãos? Porque o texto bíblico vai dizer: e persuadiu a subir com ele a Ramote Gileade. Né, irmãos? Então o que acontece? Né? Os sírios haviam invadido Ramote Gileade, que era uma terra lá que pertencia a Israel. Né? E Acabe virou agora para Josafá e falou: não, Josafá, os pagãos, eles estão invadindo lá a terra de Israel, eles ocuparam Ramote Gileade. Não, o Josafá, a gente podia unir as nossas forças e a gente podia ir para a guerra e a gente podia recuperar aquelas terras que foram ocupadas pelos sírios. Vamos junto, unir força e expulsar aqueles sírios de lá. Né, irmãos? E o que Josafá vai dizer? Josafá vai dizer: não, vamos, o meu povo é o seu povo, o seu povo é o meu povo, a gente vai sim. Só que tem uma coisa que eu quero fazer primeiro, né? Disse mais Josafá, o rei de Israel: consulta hoje, peço-te a palavra do Senhor. Né? Só que Josafá, né, como era um homem que temia o Senhor, ele falou: mas a gente tem que consultar o Senhor primeiro. A gente não pode fazer essas coisas por nós mesmos, senão tudo aquilo que a gente faz nós mesmos, se a gente for para a guerra por nós mesmos, a gente vai morrer. Vamos consultar o Senhor então, e vamos ver se essa é a vontade de Deus. Se Deus quer que a gente vá, se Deus autorizar, a gente vai lá e expulsa ele sim. A gente não vai fazer nada sem consultar o Senhor. Né, irmãos? E o que Acabe fez? O que Acabe fez? Então o rei de Israel, né, que era Acabe, ajuntou os profetas, 400 homens, né, e disse-lhes: iremos à guerra contra Ramote Gileade ou deixá-lo-ei? E eles disseram: sobe, porque Deus a dará na mão do rei. Né?
Acabe falou assim: não, lógico que a gente vai consultar o Senhor. Acabe, o pior rei de Israel, aquele que mais desonrava a Deus, já tinha 400 profetas prontinhos para profetizarem se era para ir ou não para a guerra. Consultou os 400 profetas. Profetas do Senhor, dizem aí, é para a gente ir para a guerra lá. E os 400 profetas falaram: vai que a vitória é tua, vai que a vitória é certa, Deus vai dar na tua mão, ó rei. Está confirmado, nós recebemos a revelação do Senhor aqui. É para ir sim, que é da vontade de Deus. A vitória é sua, né, irmãos? 400 profetas. Só que o que aconteceu, irmãos? Josafá começou a desconfiar daqueles profetas lá. Josafá achou aquilo muito estranho. Josafá começou a achar, irmãos, que aquilo ali não era de Deus, não. Por que o Josafá vai dizer? Disse, porém, Josafá: não há ainda aqui profeta algum do Senhor para que o consultemos? Irmão, Josafá falou: nossa, mas está todo mundo concordando assim? Todo mundo unânime? Todo mundo convicto? Né? Não tem ninguém assim com uma opinião contrária, nada? Puxa, mas será que não tem mais nenhum profeta que a gente pode consultar? Mas nenhumzinho, não tem mais ninguém, né? Eu queria ouvir mais uma opinião, né, de alguém que é um profeta do Senhor. Será que tem mais alguém? Né? E o que Acabe vai dizer, né? Então o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porque ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, senão sempre o mal. Este é Micaías, né? Aí o que Acabe vai dizer? Não, tem mais um profeta, sim, que é um profeta de Deus, mas eu não gosto de consultar ele, não. Não gosto de consultar ele, não. Sabe, eu odeio ele. Eu odeio ele porque ele só profetiza um mal contra mim. Sabe, é o profeta do contra. Está todo mundo dizendo: vai, a vitória é sua. A palavra dele é sempre o contrário, é sempre o contrário. A gente já sabe, eu não consulto ele. Sempre que eu preciso tomar alguma atitude, sabe, eu não consulto Micaías, porque Micaías é o profeta do contra. Ele fala ao contrário. A profecia dele é tudo ao contrário. Sabe, irmãos, muitas vezes nós achamos, irmãos, que Deus nos chamou para sermos uma voz igual às outras vozes. Muitas vezes nós achamos, irmãos, que Deus nos chamou para que nós venhamos a caminhar como os outros caminham, né? Mas muitas vezes o que acontece, irmãos, é que Deus nos chamou para que nós venhamos a ser do contra. A princípio, nós até podemos achar que Deus nos chamou para caminhar como os outros caminham, como os outros caminham. Mas de repente a gente descobre, irmãos, que Deus nos chamou não para sermos uma voz como as outras vozes, mas Ele nos chamou para ser do contra. Né, irmãos? E qual que é o problema? Né, irmãos? O problema é que muitas vezes nós estamos cercados de 400 profetas do nosso lado que estão dizendo tudo aquilo que a gente gosta de ouvir. Sabe, muitas vezes nós crescemos num mundinho, irmãos, onde todo mundo fala igual a nós, todo mundo age igual a nós, todo mundo caminha igual a nós, sabe, irmãos, todo mundo prega igual a nós, de tal modo que a gente acha que está caminhando com Deus, porque a gente tem 400 do nosso lado que está falando a mesma coisa que a gente está falando. Sabe, irmãos, e a gente nunca para ouvir o contraditório. A gente nunca para ouvir o outro lado. E aliás, a gente até tem um medo de ouvir o outro lado, sabe? E descobrir que a nossa vida cristã é uma farsa. Então a gente até nem pensa em ouvir outra coisa, ouvir o outro lado da questão, né, irmãos? Então a gente muitas vezes está inserido dentro de um contexto onde a gente tem muitas vozes dizendo, e a voz de Deus, quando ela vem, muitas vezes ela é tida como contraditório. Ela é tida como falsa, ela é tida como uma voz ruim. Né, irmãos? E por que ela é tida como uma voz ruim? Porque ela não fala aquilo que nós gostamos de ouvir. Glória a Deus. Né, irmãos? Qual que era a voz dos 400 profetas de Baal? Era aquilo que Acabe gostava de ouvir. Né, irmãos? Por que Micaías sempre era do contra? Porque Acabe era o pior rei de Israel. Ele sempre fazia aquilo que desonrava a Deus. Ele sempre fazia aquilo que desagradava a Deus. Né, irmãos? Ele sempre estava fazendo o contrário daquilo que Deus queria. Então é claro que se você fosse um profeta de Deus, se você fosse trazer uma mensagem de Deus,
nunca iria ser algo favorável ao que ele quisesse ouvir. Realmente era sempre uma voz contrária mesmo. Né, irmãos? Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Né? Vai dizer assim, ó, e todos os profetas profetizavam o mesmo, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e prosperarás, porque o Senhor dará na mão do rei. Né? Todos os profetas, 400 profetas, estavam dizendo a mesma coisa. Só que quando Josafá sabe sobre Micaías, Acabe manda um mensageiro chamar Micaías. Não, chama lá Micaías então. Mas eu já estou avisando para você que ele é o profeta do contra. Eu nunca consulto ele, porque eu odeio ele, porque a mensagem dele é ruim. Né, irmãos? E olha só que interessante, ó. E o mensageiro que foi chamar a Micaías lhe falou dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma boca são boas para com o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Né, irmãos? O mensageiro foi chamar Micaías. E quando o mensageiro foi chamar Micaías, o mensageiro falou assim: ó, Micaías, Acabe está chamando você porque ele quer consultar mais um profeta. Mas eu já estou avisando para você que a palavra dos 400 profetas foi unânime. Então seja a tua palavra favorável também. Não fala aquilo que é bom. Fala aquilo que é bom para o rei. Né, irmão? Já chamou Micaías, né, e já encomendou a profecia que ele tinha que trazer. Né, irmãos? O quanto hoje se encomenda da mensagem que muitas vezes deve ser proclamada dentro da igreja. Sabe, irmãos, o quanto hoje nós encomendamos daquilo que vai acontecer dentro dos cultos. Né, irmãos? Hoje nós encomendamos, sabe, de quando Deus vai dar os dons, irmãos. Nós encomendamos quando Deus vai dar os dons. Sabe, irmãos, nós fazemos buscas de dons, e na pregação da busca de dom não é para pregar doutrina, não. Né, irmãos? É para dar os dons. Então aquele pecador que nunca congrega, nesse dia ele congrega. Né, irmão? Nesse dia ele congrega, e a palavra é de bênção, a palavra é para dar os dons. Sabe, irmãos, nós encomendamos aquilo que deve ser pregado, apesar de dizer que é o pãozinho quente que cai do céu, mas é um pãozinho quente que cai do céu encomendado para o momento certo, para aquilo que a gente quer. Né, irmãos? E ai de Deus se ele não dá os dons, porque a gente marcou dia e hora para isso acontecer. Né, irmãos? Então há esse contexto da nossa realidade em que vivemos, irmãos, que não se enquadra muito bem na palavra de Deus, né, irmão? Não é nem muito bem, não se enquadra nada na palavra de Deus, né, irmãos? E Micaías foi intimado para trazer uma resposta favorável. Ó, traga uma resposta favorável. Todo mundo disse, profetizou bem, seja a tua resposta favorável também. Né, irmãos? E o que vai acontecer? Micaías disse: vive o Senhor, que o que o meu Deus disser, isso farei. Né? Micaías vai dizer: não, eu vou falar aquilo que o Senhor mandar eu falar. É isso que eu vou fazer. É assim que eu vou fazer. Né, irmãos? Vindo, pois, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote Gileade a guerra, ou deixá-lo-ei? E ele disse: subi e prosperareis, e serão dados na vossa mão. Né, irmãos? E quando ele vai para Micaías, ele fala para Micaías: ó, Micaías, é para a gente ir lá para a guerra, recuperar aquela terra de Ramote Gileade, é para a gente lutar contra os sírios ou não? Né, Micaías vai dizer: vai, ó rei, que a vitória é tua, ó rei. Né, irmãos? Só que o rei percebeu, provavelmente, irmãos, ele estava falando isso com uma ironia muito grande. Uma ironia tão grande que o rei vai dizer para ele, ó, e o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei para que me não fales senão a verdade no nome do Senhor? Né? O rei falou: fala a verdade. Essa mensagem mesmo, Micaías, fala a verdade. Eu quero a verdade, não adianta você falar, é essa a verdade mesmo? O que vai acontecer? É para ir mesmo ou não é para ir? Irmãos, aí Micaías vai dizer: é a verdade que você quer? Você tem certeza que você quer ouvir a verdade? Sabe, irmãos? Porque muitos crentes hoje têm medo da verdade. Muitos crentes hoje fogem da verdade.
né, irmãos? Para eles permanecerem dentro da igreja, sabe, irmãos? Você tem que pregar a mentira para eles, irmãos. Você tem que encher o ego deles, você tem que dizer para eles que Deus está contente com ele, mesmo ele na vidinha dele torta. Você tem que dizer para ele que Deus ama ele, mesmo ele vivendo uma vida que desonra a Deus. Tá, irmãos? Porque se você dizer a verdade para ele, não é a verdade que ele quer ouvir. Nem como Acabe sabia que ele era um profeta do contra, ele sabia que a resposta não ia ser favorável. Então ele falou: bom, pode falar a verdade, você é sempre do contra mesmo, a resposta não deve ser favorável, não. Fala a verdade, eu quero ouvir a verdade. Qual que é a verdade? Né, irmãos? E Micaías vai falar a verdade para ele, ó. Micaías vai dizer: então disse ele: vi a todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm Senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Né, irmãos? Então o que Micaías vai dizer? Ó, se você quer a verdade, eu vou falar a verdade. E a verdade é o seguinte: vai todo mundo para a guerra, mas num determinado momento todos eles vão ficar sem pastor, vão ficar todos dispersos. Né? O que Micaías estava querendo dizer? Rei, você vai morrer. E quando você morrer, vai ficar todo mundo disperso, vai ficar todo mundo sem direção e todo mundo vai voltar em paz para casa. Então a mensagem que eu tenho para dizer para você, rei, é: ó, se prepara, porque se você for, você vai morrer. Né, irmãos? E o que Acabe vai dizer? Ó? Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que este não profetizaria de mim bem, porém mal? Né, irmãos? Aí Acabe falou: eu não falei, eu odeio consultar ele, sabe? Porque a resposta dele: ele nunca fala bem de mim, sabe? Ele só fala mal, só profetiza aquilo que é ruim de mim. Irmãos, isso é muito comum hoje, sabe? Eu odeio esse irmão. É só doutrina, sabe? A gente precisa de bênção, a gente precisa de cura, a gente precisa de solução desses problemas. É só doutrina, sabe? Eu odeio esse tipo de pregação, não é esse tipo de pregação que eu gosto, não. Sabe, irmãos, as pessoas odeiam a verdade. Quantas pessoas hoje não odeiam a verdade? E Micaías não falou apenas isso, irmãos. Micaías continua e ele vai dizer o que ele viu nessa profecia que ele está passando, ó. Disse mais: pois ouvi a palavra do Senhor, via o Senhor assentado no seu trono, e a todo o exército celestial em pé, à sua mão direita e à sua esquerda. E disse o Senhor: quem persuadirá Acabe, rei de Israel, a que suba e caia em Ramote Gileade? Disse mais, um diz desta maneira e outro diz doutra, né? E Micaías vai dizer assim, ó, e eu vou dizer mais para você, Acabe. Eu vou dizer mais para você, sabe? Eu vi Deus assentado no seu trono, e eu vi todo o exército celestial à direita e à esquerda de Deus, né? E eu vi Deus falando com o seu exército celestial, Deus falando assim: como é que a gente vai fazer para Acabe ir para essa guerra? Sabe, porque eu quero matar Acabe, eu quero que ele morra lá, eu vou matar ele lá. E como é que a gente vai fazer para que ele possa ir, para que eu possa matar ele lá? Né? Aí um falava de um jeito, o outro falava de outro jeito. Irmãos, é isso que Micaías está dizendo aqui. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse: com o quê? E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: tu o persuadirás e também prevalecerá, sai e faze-o assim, né? Então quando eu vi Deus assentado no seu trono, e todo o exército celestial à sua direita, à sua esquerda, e Deus falando, sabe como é que a gente vai fazer para Acabe ir para a guerra, porque eu quero matar Acabe lá, né, irmãos? Deus, como é que eu vou fazer para, eu quero matar Acabe lá, sabe? Aí o que aconteceu? Apareceu um espírito demoníaco, apareceu um demônio para o Senhor e falou assim: pode deixar que eu vou fazer ele ir, pode deixar que eu vou persuadir, sabe? Eu vou ser um espírito de mentira, eu vou falar na boca dos 400 profetas, sabe? Eu vou falar para os profetas profetizarem: vai que a vitória é tua, vai que a vitória é tua. E ele, sendo enganado por esse profeta, ele vai, aí você mata ele lá. Né, irmãos? Olha só o que Micaías está dizendo, né, irmãos? Deus não faz o mal, Deus não faz o mal. Deus quer matar Acabe
Porque os dias de iniquidade de Acabe haviam acabado. Os dias de desonrar a Deus de Acabe haviam acabado. Né, irmãos? Os dias de viver uma vida iníqua acabaram. Então Deus iria estabelecer a sua justiça agora, matando Acabe. Mas o meio pelo qual Deus iria fazer isso é através de um espírito demoníaco. Que seria através de um espírito demoníaco que queria trazer uma revelação para aqueles 400 profetas falsos, falando para Acabe ir para a guerra. Né, irmãos? Olha só que interessante. Até os demônios, até o mal está sujeito à vontade de Deus. Irmãos, e isso não é nenhuma novidade, né? Nós temos a passagem também onde um espírito mau da parte do Senhor vai atormentar Saul. Né, irmãos? Deus se usando do mal para estabelecer os seus próprios propósitos. Deus usando o mal para estabelecer os seus próprios fins. Né, irmãos? E ele vai dizer, agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas, e o Senhor falou o mal a teu respeito. Né, irmãos? Então, olha só, Micaías está dizendo, sabe, os teus profetas, eles trazem uma profecia unânime, sabe, eles estão dizendo para você a mesma coisa, sabe, porque Deus colocou um espírito de mentira na boca deles. Há um espírito demoníaco agindo para que eles profetizem bem a teu respeito, para que eles estejam mandando você ir, sabe? É por isso que todos eles estão falando a mesma coisa, sabe? E eu estou sendo contra aqui, eu estou dizendo a verdade para você, né, irmãos? E isso é uma coisa que deve nos fazer pensar e deve nos fazer refletir, sabe? Porque muitas vezes, quantos pregadores por aí simplesmente, irmãos, estão pregando e não estão simplesmente pregando de si mesmo. Né, irmãos? Não estão pregando porque não sabem pregar. Simplesmente não estão pregando errado. Né, irmãos? É simplesinho, não sabe pregar, então às vezes prega uma heresia assim, mas é que não conhece, né? Não, irmãos, muitas vezes está sendo revelado mesmo, irmãos. Muitas vezes é um pãozinho, mas não está vindo do céu, está vindo do inferno mesmo, irmãos. Sabe, irmãos, muitas vezes é uma inspiração sobrenatural, mas é uma inspiração sobrenatural demoníaca. Né, irmãos? E isso é muito interessante, porque isso nos mostra, né, irmãos, que muitas vezes as pessoas estão dentro da igreja buscando a prosperidade, buscando o bem-estar, buscando a satisfação, buscando as coisas dessa terra e não as coisas do céu, né, irmãos? E Deus olha para essas pessoas e como elas não querem a Deus, sabe, irmãos, mas querem as coisas dessa terra, Deus fala para elas, não, já que vocês querem tanto as coisas desse mundo, as coisas dessa terra, as coisas dessa vida, sabe, eu vou preparar um espírito enganador para dizer aquilo que vocês gostam de ouvir. Sabe, irmãos, não há vítimas ouvindo falsos mestres. Sabe, irmãos, não há vítimas em pessoas se alimentando da teologia da prosperidade. Sabe, irmãos, não há vítimas em pessoas que não congregam para conhecer a Deus, mas simplesmente congregam para alcançar as bênçãos materiais que Deus pode dar. Sabe, irmãos, não há vítimas. Sabe, irmãos, muitas vezes elas estão sendo influenciados, sabe, irmãos, por um espírito enganador, por um espírito maligno. Sabe, irmãos, há sim uma revelação sobrenatural demoníaca que pode estar atuando em grande parte das igrejas nos dias de hoje. Essa é a realidade que está sendo mostrada aqui. Sabe, irmãos, e é algo que nós não podemos fechar os nossos olhos. Sabe, e é muito interessante nós enxergarmos como são essas vozes demoníacas. Sabe, irmãos, elas são suaves, elas são meigas, elas são lisonjeiras, sabe, irmãos, são vozes que falam aquilo que a gente gosta de ouvir, né, irmãos, são vozes que nos agradam, são vozes, sabe, irmãos, que mesmo que a gente esteja andando torto e fazendo coisas que desagradam a Deus, são sempre vozes que vão nos fazer sentir bem, que vão alimentar o nosso ego, que vão alimentar o nosso eu. É por isso que tantos crentes simplesmente congregam, mas nunca mudam as suas vidas, sempre continuam numa vida cristã miserável de iniquidade, certo, irmãos, e numa vida que desonra a Deus, porque muitas vezes eles estão sendo alimentados pelo poder sobrenatural das trevas. Irmãos, realmente há uma ação sobrenatural acontecendo, sim. Realmente há uma mensagem sendo revelada, sim.
Né, irmãos? Então é preciso que nós venhamos a discernir a voz de Deus em meio a tantas vozes. Né, irmãos? Porque no meio dessas 400 vozes que falam aquilo que a gente gosta de ouvir, muitas vezes no meio delas a voz de Deus é proclamada. Né, irmãos? E quando nós ouvimos a voz de Deus sendo proclamada neste meio, o que nós fazemos, irmãos? O que nós fazemos? Né? O que vai acontecer aqui? E feriu Micaías no queixo, né? Olha só, bateu em Micaías, né? Metei este homem na casa do cárcere, sustentai-o com pão de angústia e com água de angústia, até que eu volte em paz. Sabe, pega essa voz aí, que falou isso aí, bate nele, coloca ele lá na prisão, porque eu não quero ouvir essa voz. Né, irmãos? As pessoas quando ouvem a verdade, sabe, irmãos, quando elas ouvem essa voz, no meio dessas 400 vozes falsas, o que elas fazem? Não, elas pegam essa voz, colocam na prisão. Deixa essa voz, eu não quero ouvir essa voz, deixa essa voz escondida aí, deixa essa voz longe de mim, porque não é essa voz que eu quero ouvir, não é essa voz que eu vim buscar. Né, irmãos? Pegue as pessoas que estão vivendo uma vida que desonra a Deus e mostra para elas na palavra de Deus qual que é a vontade de Deus, e vê se elas não vão te colocar, se elas não vão colocar a tua voz lá no cárcere. Vê se elas vão querer falar com você sobre a palavra de Deus de novo. Sabe, irmãos, é por isso que muitas vezes os perdidos estão fugindo da palavra de Deus. Porque não é uma voz que eles querem ouvir. Sabe, irmãos, é uma voz que eles querem deixar escondido bem longe, lá na prisão lá. Eles querem ficar ouvindo aqueles 400 profetas, né, irmãos? Aquelas vozes lisonjeiras, aquelas vozes que dizem para ele que ele é uma pessoa boa e que ele vai para o céu, no fim vai dar tudo certo. Né, irmãos? Essa é a realidade de muitas pessoas. Essa é a realidade de muitas pessoas. E o que vai acontecer? O que vai acontecer? Eles foram para a guerra. Ué, mas Josafá não queria consultar o Senhor? Josafá não queria ouvir uma opinião, que ele estava achando que aqueles profetas lá eram falsos. Irmão, não adianta consultar o Senhor se quando você ouve a voz dele, você não vai fazer o que ele te diz. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Quantas pessoas não estão buscando a palavra, mas quando não é favorável ao que ela quer, ela vai buscar outra palavra até Deus confirmar o que ela quer. Enquanto Deus não confirmar o que ela quer, ela vai buscando palavra, ela vai buscando até alguém confirmar. Aí a hora que ele achar um dos 400 profetas dizendo aquilo que ele gosta, o que não é difícil, né, irmãos? Porque a grande maioria vai dizer, ele vai dizer, essa é de Deus, essa daí, porque é isso aí que eu quero fazer, e essa voz aí que eu vou ouvir, aquela outra voz lá, outra voz que me confrontou, aquela outra voz lá não é de Deus. Né, irmãos? Então não adianta a gente consultar a Deus se a gente não vai fazer aquilo que Deus manda. Né? E aqui que aconteceu com Josafá? Josafá foi para a guerra junto com Acabe. Né, irmão? Só que Acabe, ele não queria simplesmente expulsar os sírios, ele não queria simplesmente recuperar aquela terra, ele tinha um plano muito mais elaborado do que isso. Né, irmãos? E ele vai dizer, ó, então disse o rei de Israel, Acabe, disse Acabe a Josafá, disfarçando-me eu, então entrarei na peleja, tu porém veste as tuas vestiduras. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Né, irmãos? Olha só o plano de Acabe. O plano de Acabe era assim, ó, a gente vai para a guerra, mas vamos fazer assim, eu vou disfarçado, eu vou vestir a minha armadura, eu vou vestir a minha couraça, mas você não, você vai com as suas vestes reais, você vai com coroa na cabeça, suas vestes reais, e foi lá Josafá que nem um bobo para a guerra vestido de rei, enquanto que o outro foi disfarçado. Por quê? Porque provavelmente o rei ia morrer, né? O rei era o alvo, era o principal que eles queriam matar, né? E se Josafá morresse, Acabe poderia governar os dois reinos, né? Através da sua filha e do seu genro. Então olha só que plano que era o plano de Acabe, né? O plano de Acabe não era simplesmente recuperar aquela terra, mas matar Josafá, né, irmãos? E vai dizer... E deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinha, dizendo, não pelejarás nem contra pequeno, nem contra grande, senão só contra o rei de Israel, né? O rei da Síria, ele deu ordens para todo o seu exército, ó, vocês não me percam tempo guerreando com soldado, a gente precisa achar o rei. Quando a gente achar o rei, é ele que a gente quer matar. Então vocês procurem o rei. Se vocês verem alguém que parece rei, está com as vestes reais, é ele que a gente tem que matar.
matar. O nosso objetivo é matar o rei. Não é você ficar perdendo tempo lutando contra o soldado. Né, irmãos? E olha só, quem estava vestido com as vestes reais? Josafá. Então quem que ia morrer no fim das contas? Josafá. Né, irmão? Sucedeu, pois, que vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: esse é o rei de Israel. E o cercaram para pelejarem. Porém Josafá clamou ao Senhor. Josafá clamou e o Senhor o ajudou. E Deus os desviou dele. Né, irmãos? Eles procurando o rei, tinha ordem para matar o rei. Quem que estava lá que nem um bobo lá vestido como um rei no meio da guerra? Josafá. Achamos o rei. Vamos matar Josafá. Eles começaram a perseguir Josafá para matar Josafá. Né, irmão? Só que Josafá, ele clamou ao Senhor naquele momento ali. Naquele momento ali, irmãos, ele se arrependeu de não ter ouvido a voz de Deus e Micaías. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos, e o que isso nos mostra? Sabe, ainda que nós venhamos a tomar atitudes erradas na nossa vida, sabe, irmãos, nós podemos clamar ao Senhor e voltar para o caminho. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos, ainda que nós venhamos a tomar situações erradas na nossa vida e ninguém vai acertar do começo até o fim. Né, irmãos, em determinado momento nós podemos cair, fraquejar, nós podemos clamar ao Senhor, sabe, irmãos, e Ele vai nos ajudar. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos, Acabe estava no fim da sua vida de iniquidade. Deus já tinha dado muitas chances para Acabe e as chances dele haviam acabado, mas nós que aqui estamos, irmãos, podemos clamar ao Senhor e podemos voltar para o caminho. Glória a Deus. Né, irmãos, podemos nos esforçar mais, podemos caminhar mais com Deus. Né, irmãos, isso que vai acontecer. Porque sucedeu que vem. E aí o que vai acontecer? Porque sucedeu que vendo os capitães dos carros, que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Né, irmãos? Quando Josafá clamou ao Senhor, porque ele viu que ele ia morrer, sabe, Deus persuadiu os soldados e fez com que os soldados enxergassem que aquele ali não era o rei de Israel. Eles queriam matar Acabe, eles queriam matar o rei de Israel, não o rei de Judá. Né, irmãos? E quando eles viram que aquele ali não era Acabe, eles falaram: ah, não, aquele ali não é Acabe não. A gente reconheceu, ele não é Acabe não. Eles pararam de perseguir Josafá. Né, irmãos? Quando ele clamou ao Senhor, Deus permitiu com que eles enxergassem que aquele ali não era Acabe. E eles pararam de perseguir. Né, irmãos? E como é que Acabe ia morrer afinal de contas? Que Acabe estava disfarçado, Acabe estava com a sua armadura, Acabe estava com a sua couraça. Como que ele ia morrer afinal de contas? O outro estava todo desprotegido, clamou ao Senhor e o Senhor o protegeu. Mas e Acabe, como é que ele ia morrer? Com armadura, disfarçado, com couraça, né, irmãos? Todo protegido, né, irmãos? E vai dizer como é que ele morreu, ó. E então um homem armou o arco na sua simplicidade e feriu o rei de Israel entre as junturas e a couraça. Né, irmãos, olha só como é que Acabe vai morrer. Um soldado, na sua simplicidade, resolveu pegar uma flecha e resolveu lançar uma flecha. Ele nem sabia que aquilo era Acabe, não sabia, simplesmente lançou uma flecha. Né, irmãos? E aquela flecha pegou justamente entre a juntura e a couraça. Um espacinho que deve ter ficado entre a couraça e a armadura, quando ele levantou um braço, alguma coisa assim. Deus direcionou aquela flecha atingiu ali. Santo Senhor. Né, irmãos? E isso causou a morte de Acabe. Sabe, irmãos, e o que isso nos mostra? Sabe, irmãos, isso nos mostra que ainda que Deus esteja com nós, pode vir um exército humano inteiro para nos matar, pode vir um exército maligno inteiro para nos matar, que se nós estivermos com Deus, irmãos, nós estamos seguros. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Mas no fim de uma vida em iniquidade, quando Deus quer nos matar, sabe, irmãos, pode vir um exército humano inteiro nos proteger, pode vir um exército maligno inteiro nos proteger, porque quando Deus quer nos matar, irmãos, no fim de uma vida de iniquidade, Ele nos mata. Não há o que pode nos segurar da mão de Deus. Sabe, irmãos, não há quem possa lutar contra Deus. Se estamos com Deus, estamos protegidos. Né, irmãos? E quando Deus quer estabelecer a sua justiça, não há como nós nos sentirmos seguros fora de Deus. É isso que nós estamos aprendendo aqui. E naquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro de fronte dos sírios até a tarde e morreu ao tempo do pôr do sol. Né, irmãos? E Acabe finalmente morreu. Morreu exatamente como Micaías falou.
Né, irmãos? E esse capítulo aqui nos mostra, irmãos, a darmos ouvido à voz de Deus. Glória a Deus. Né, irmãos? Dê ouvido à voz de Deus em meio a tantas vozes. Muitas vezes o contraditório é o que é a palavra de Deus. E nós estamos vivendo num mundinho fechado, onde nós temos 400 profetas falsos falando aquilo que a gente gosta de ouvir, e a gente acha que está certo, porque está todo mundo falando a mesma coisa que nós, está todo mundo caminhando do mesmo jeito que nós. Sabe, irmãos, quando nós deveríamos buscar o contraditório, devíamos buscar as outras vozes. Não precisamos ter medo, irmãos, de buscarmos vozes contrárias. Porque muitas vezes aquilo que as pessoas estão chamando de heresia, que é a palavra de Deus, e aquilo que as pessoas estão chamando de palavra de Deus é que é heresia. Por isso que é preciso que nós venhamos a buscar o Senhor, como Josafá fez, e ao ouvirmos aquilo que Deus disse, caminhar segundo a sua vontade. Essa é a palavra de Deus, seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.